Com as retiradas prévias das candidaturas Amaury Cruel e Eurico Dutra, a escolha do chefe do Estado-Maior do Exército tornar-se-ia pacífica e tranquila. Num total de 475 membros, votaram 438. À medida que são chamados pelo presidente da histórica sessão, senador Auro de Moura Andrade, os parlamentares se levantam e votam a descoberto. O general Humberto de Alencar Castelo Branco é agora o novo presidente da República, recebendo 361 votos do total de 438 proferidos oralmente por deputados e senadores no plenário da Câmara. Como vocês sabem, este canal é uma teimosia minha de contar histórias que tiveram alguma influência na história universal ou que, porventura, possam despertar algum interesse naqueles poucos que têm a paciência de acessá-lo. Como na maioria das vezes são eventos mergulhados no passado, a minha narrativa é baseada em relatos e testemunhos de pessoas, historiadores, escritores e contadores de história que lá viveram e são fruto de pesquisa sobre um tempo em que eu não vivi. Desta vez, entretanto, usando da prerrogativa de uma idade avançada, que me confere o fato de ter estado presente, vivo e atento em março de 1964, e da memória que meus sobreviventes neurônios insistem em preservar, posso me referir aos eventos que desaguaram no movimento de 31 daquele mês e que terminou 2 dias depois, na primeira pessoa do singular. Gostaria que entendessem que neste meu relato desse acontecimento, que agora comemora 60 anos, eu não estarei fazendo nenhum juízo de valor, aliás, como todos os testemunhos históricos puros devem ser. É apenas mais um dos milhares de relatos individuais de quem viveu a hora, e não está baseado em coisas que li ou ouvi dizer. Eu estava lá. Lá, era um Brasil procurando seu rumo político, ainda meio em choque após a surpreendente renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961, menos de um ano após sua posse, e tentando digerir o que se seguira. A tentativa de impedir a posse do vice-presidente João Goulart, o experimento tampão de um parlamentarismo esdrúxulo e de vida breve, e a volta do presidencialismo foram vai e vens que abriram vácuos na cena institucional. Economicamente, se de um lado o país começava a colher alguns frutos do processo de industrialização disparado por Juscelino Kubitschek, por outro, se via abraços com uma insuportável pressão inflacionária gerada pelos custos estratosféricos da construção de Brasília, suportados pelo desmantelamento dos fundos previdenciários e pela emissão desenfreada de moeda. Exportávamos commodities e importávamos petróleo. Socialmente, todo o mecanismo de distribuição de renda ainda era pífio e a pirâmide de riqueza perversamente elitizada e corporativista. Para azedar ainda mais o caldo, o governo do recém-criado estado da Guanabara, correspondente à região metropolitana da ex-capital, o Rio de Janeiro, era ocupado por um dos maiores e mais temidos tribunos políticos da época, o carismático e aspirante a presidente Carlos Lacerda. Sua queda de braço com o poder central era o prato do dia. Lá também era um mundo extremamente polarizado pela Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética, que por sua vez mantinham uma relação de amor e ódio com a China de Mao, trocavam insultos para a plateia, flexionavam os músculos de seus arsenais, apostavam corrida para a Lua e inspiravam uma legião de escritores de livros de espionagem. Mas havia um balanço nervoso. Ninguém estava mesmo a fim de apertar o botão vermelho e destruir o planeta. O que cada lado almejava era manter os seus quintais. O da América compreendia o continente americano, o Japão e a parceria com a Europa Ocidental. O dos russos, a Europa de Leste e, com os chineses, todo o Extremo Oriente.
África e Oriente Próximo eram terra de ninguém e área de conflitos tribais e embates entre israelenses e árabes. Só que, em 1959, alguém baralhara as cartas da maneira errada. Fidel Castro. A existência de uma Cuba vermelha debaixo da barriga dos Yankees era motivo de êxtase para o mundo comunista. Para tio Sam, um verdadeiro osso atravessado na garganta. 3 anos depois da Revolução Cubana, Kennedy e Khrushchev haviam ficado cara a cara por causa da ilha caribenha. 13 dias em que o mundo prendeu a respiração. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. A coisa foi arreglada no último minuto com trocados, a volta dos cargueiros soviéticos e a demolição de uma base americana de mísseis inoperantes na Turquia. Mas o recado estava dado. Os Estados Unidos não iriam admitir outra brincadeira no seu quintal. E então chega 1964. Afilhado político do socialismo de Getúlio Vargas, João Goulart não herdara de seu padrinho nem a persona política, nem a sagacidade de estadista. A rigor, Jango, como era apelidado, estava enredado num congresso conservador e não conseguia despertar o fervor popular que seu padrinho manejara com maestria. A única saída para ganhar peso eleitoral era aproximar-se das lideranças comunistas das ligas camponesas, do sindicalismo e dos escalões mais baixos das Forças Armadas, todas inspiradas pela retórica de Fidel e Che Guevara, cuja missão autoimposta era disseminar a Revolução Soviética por toda a América abaixo do Rio Grande. Rio Grande, ao sul do Texas, bem entendido. Goulart acabou cooptado por elas e tornou-se refém da intensa pressão que exerciam para que ele acelerasse o projeto de reformas de base que guindariam o país para o social-comunismo. No começo de março, já se sentia que havia algo no ar, pronunciamentos de parte a parte, de ministros do governo, de parlamentares dos diversos partidos, dos altos escalões das Forças Armadas, num fogo cruzado inquietante. Foi quando a Presidência da República anunciou a realização de um comício no dia 13. O que entrou para a história como o Comício da Central, por ter sido realizado em frente à estação ferroviária da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, reuniu quase 200 mil pessoas, com transmissão via rádio e TV. No palanque, ou próximo a ele, aglomerava-se a nata da militância de esquerda, do trabalhismo, dos movimentos rurais, dos clubes de cabos e sargentos, das centrais sindicais, da inteligência social comunista do país. Mas não foi isso que marcou o dia ou que detonou o que viria a seguir. Foi o discurso de Jango. Numa oração de meia hora, que logo de início atacava o status quo da organização político-social vigente, ele anunciou que havia promulgado uma série de atos do Executivo, cujo objetivo imediato era implantar as bases de uma ampla reforma agrária, com a desapropriação de terras e sua distribuição para camponeses e pequenos agricultores. Ao mesmo tempo, havia encampado todas as refinarias de petróleo particulares e preparava-se para promover uma reforma política que, além de dar o direito de voto ao analfabeto, proporcionaria a renovação do Congresso Nacional, privilegiando a inclusão de operários, camponeses e sargentos. Quase a cada frase, a multidão irrompia em aplausos e gritos de ordem. Os dias seguintes foram frenéticos. Reagindo ao soco no estômago e à iminência de uma verdadeira revolução promovida pelo próprio governo, a oposição parlamentar, as grandes organizações patronais, a mídia conservadora e as Forças Armadas reagiram e começaram a preparar a deposição do presidente. Precisavam apenas de 2 avais. O da sociedade, que respondeu organizando mega manifestações de rua em repúdio às propostas de Jango,
que ganharam o significativo título de Marchas da Família com Deus e pela Liberdade. Foram várias, em várias cidades. Em São Paulo, a manifestação reuniu mais de 500 mil manifestantes. No Rio, quase 1 milhão. Outro, o dos Irmãos do Norte. Para os Estados Unidos, um Brasil comunista seria uma catástrofe. Outro revés inadmissível em seu quintal. 18 dias após o comício da Central, com o beneplácito dos governos de Minas, São Paulo e Guanabara, o Exército avançou. Sem o disparo de um só tiro, dominaram o Rio de Janeiro e todos os centros nevrálgicos importantes. Uma das lembranças mais vivas que me ficou foi a asepsia da deposição de Jango. A coisa ocorreu como nos tabuleiros de xadrez, quando o perdedor derruba seu rei ao reconhecer a derrota. A sensação dominante é que as forças defensoras do projeto político de Goulart, tão propaladas pelos sindicatos e pelas organizações de esquerda, eram um castelo de cartas. Se havia alguma parcela da sociedade que desejava as reformas anunciadas pelo governo no comício da Central, ou eram ínfimas ou totalmente desorganizadas. João Goulart ainda tentou arregimentar algum apoio em Brasília e, como não obteve sucesso, foi para seu reduto político, o Rio Grande do Sul, mas tinha sido abandonado. Depois de se retirar para o interior do estado, refugiou-se no Uruguai. Paralelamente, o Congresso brasileiro tomava as providências para preencher a lacuna deixada pela fuga de Jango. No dia 2 de abril, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou vago o cargo de presidente da República. Como a vice-presidência também não estava ocupada, a sucessão presidencial deu-se com a posse de Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados. O poder, entretanto, já estava sendo exercido pelo Comando Supremo da Revolução, um órgão supraconstitucional formado pelos 3 comandantes das Forças Armadas. Pelo ato institucional número 1, o Congresso foi transformado em colégio eleitoral e convocado para eleger o novo presidente. E no dia 11 de abril, com 98% dos votos a favor, escolheu Humberto de Alencar Castelo Branco, um nome ainda desconhecido fora dos meios militares, mas que, como chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, havia sido um dos principais articuladores do movimento. Uma página da história brasileira estava sendo virada. Um outro capítulo iria começar. Se você gostou desse vídeo e gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não fez, divulgue, comente, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei, para que nós possamos ganhar mais visibilidade no YouTube e prosseguir com o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.